Vamos lá, então, queridos. Eu vou, então, fazer a nossa leitura. Nossa irmãzinha Cíntia vai fazer a nossa oração inicial. Já abri aqui o Evangelho anteriormente numa página aleatória. Vou fazer a leitura aqui. Chama-se o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 14. O juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue ao momento decisivo, inquiris de vós mesmos, se procedeis como cristãos. Que contas ficaríeis dizendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará? Por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai, que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dar-lhe espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está um jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas além de ser estúpido, arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta qualquer que seja deixe de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deva ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança, a triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nessa vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde há reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Mestre amado Jesus, agradecemos por mais esse dia, por mais um dia de estudos, agradecemos a todos os presentes, a toda a equipe espiritual dos hospitais espirituais do Nordeste, que nos guiam, que nos orientam. Agradecemos a Ti, Mestre, pela Tua luz, pelo Teu amor que governa este mundo. Que a Tua luz brilhe, que possamos ser essa luzinha pequenininha, mas que possa transbordar a partir da Tua mão caridosa neste mundo de expiação e provas. Que possamos, Senhor, ser esse guia, esse instrumento do Senhor. A partir de agora, com o estudo e com o esclarecimento do Senhor Bandido. Que assim seja, graças a Deus. Nossa, muito obrigado, querido. Então, retificando mais uma vez aqui, retornando ao nosso tema de hoje, aula 97, Pediatria Espiritual, Crianças a Termo. E aí eu deixo para nossos trabalhadores estantes que trouxeram suas dúvidas, aquelas que têm condições de digitar, por favor, digite, as que não tiverem, por favor, tragam as dúvidas ao nosso querido seu Vandir, que se disponibiliza. Eu tenho, só que
Não sei que parte do estudo que está. Posso fazer, Francisco? Claro, por favor. Até agora não teve objeção, nem ninguém falou nada, então... Eu tenho uma que é bem no comecinho, mas pode fazer. Pode fazer, Tati. Não tem problema, Ana. Depois de você eu faço. É bem nas primeiras... Silvandir, só para a gente entender... que a doutora Cristina fala sobre o setor de sábado com o doutor Misael, que as crianças são indicadas para o setor de sábado com o doutor Misael. Qual que é esse setor? Ele é exclusivo para criança? Explica para a gente desse setor. Vamos explicar o tema, porque talvez algumas pessoas, quando for ver o vídeo, eles não entendam criança apego. Então, para a gente fundar o hospital, eu tive que fazer pelo menos um curso de técnico de enfermagem, né? Consegui fazer esse curso para a gente ver na vivência como era que funcionava no hospital material todas as doenças materiais e quais eram as causas dessas doenças, né? E eu estagiei num hospital aqui chamado CISAM, que é um hospital infantil, no berçário, né? E a gente percebia que o berçário de criança a termo, que é a criança que completou os 9 meses de gestação, existia ali várias variações de comportamento já desses espíritos recém-chegados, né? A gente via uns que queriam mais atenção, a gente via outros que já nasciam com problemas de saúde kármica, a gente via outros que queriam explorar a enfermagem, né? Ele só queria para ele, na hora de comer, né? Era impressionante o negócio desse, porque ele não dava espaço para os outros, né? Então, quando a gente ia dar a comida dele lá no copinho, que alguns eram desse jeito, e outros, quando a mãe também vinha e tinha condições, a gente observava que ele queria mais do que aquilo, ele queria muito mais. Então, ele tinha uma personalidade já bem possessiva. As crianças que a gente viu que nasceram fisicamente normal, mas pelo lado emocional já nasceram doentes. Então, isso significa que nós trazemos as nossas doenças. E nós não herdamos elas aqui pelo comportamento, não. Uma parte dessas doenças a gente traz como expiação e prova. E é se observar que essas crianças ali, né, no berçário de crianças a termo, eram crianças já que tinham um comportamento inadequado, né? Então, a gente via com a doutora Patrícia Bacelar, ela dizia assim, olha, aquela criança ali, quando você se aproxima do berço, ela para de chorar. Quando você se distancia, ela chora. Então, é como se fosse um tipo de doente emocional. Ele queria a presença de alguém, tirando o direito dos outros, né? E quando vimos também espíritos que tinham um pouco mais de evolução do que os outros, ele comia, dormia e só se acordava na hora, viu? Da alimentação. Eles não infligiam esse horário. Enquanto que os outros não. Eram espíritos mesmo que a gente percebia que ia dar trabalho às mães, entendeu? Essa sala aí que está falando, ela praticamente é uma pediatria periférica, porque no sábado aqui, o doutor Misael também trabalha com todos os equipamentos espirituais que está aqui. Na quinta-feira nós temos criança, mas o número é muito pouco de crianças. Como no sábado funciona só pediatria, a doutora Cristina transfere para o sábado para a convivência de criança com criança. A sala aqui é mais uma pediatria aqui, periférica. Uhum. Legal. Silvandir, só tirando as dúvidas, muda os equipamentos ou são os mesmos equipamentos da periférica com adulto? Não, os equipamentos aqui, eles são sondas na área infantil. Os equipamentos ele é de menor porte, né? Porque são crianças, né? E a capacidade também dos equipamentos, ela não tem a mesma potencialidade dos adultos, porque tem que ser reduzido, que é criança. Então, por exemplo, um fotolaser. O fotolaser aqui, para adulto, né? É uma emissão de raio muito forte sobre ele. A criança já é controlada, né? Porque a formação periférica dele estão ainda sendo reconstruída aqui na Terra. Então, os equipamentos mudam, viu, o tamanho.
Quanto aprendizado. Obrigada. Perguntas muito boas, Tati. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Dona Cíntia. Tá, eu vou. Seu Vandir, a criança, né? Que a minha filha, eu não sei, dizem, né, que quando a criança começa a perceber o cheiro da mãe e quando ela vai no colo de outra pessoa, chora. E quando volta para o colo da mãe, acalma. A minha filha era assim, ia no colo de pessoas diferentes, chorava, chorava. E eu pegava ela de volta, ela parava de chorar, né? Isso tem algo a ver com o timo da criança em si, com o timo de outra pessoa, ou não tem nada a ver? Não, o problema desses espíritos é que eles são inseguros, tá entendendo? São inseguros, eles são muito desconfiados. E dentro do processo reencarnatório, às vezes, né, eles escravizam muito o emocional da mãe. Então, um espírito simpático, claro, que ele vai se dar bem com todo mundo, né? Se ele tem um certo grau de evolução, ele vai se dar bem com todo mundo. Então, não se trata da questão do timo, né? Se trata mais da insegurança do espírito quanto ao meio onde ele está vivendo ou o meio onde ele reencarnou, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uns escravizam, né? E isso é muito complicado, porque aquela dona de casa, ela não consegue fazer nada, porque quando bota no berço, chora, né? Quando vem para o colo, se cala, né? Então, é uma questão que tem que ser disciplinar, né? Então, se não houver disciplina para esse espírito, ele vai crescer sempre na dependência do pai e da mãe, né? Nossa, seu Vandir, disse tudo. Obrigada. E hoje está difícil, viu? Tá vendo aí? Bem que o senhor falou. Bem que o senhor falou mesmo. Seu Vandir, eu tenho uma duvidazinha. Quando a doutora Cristina fala ali da contaminação no plexo genético da criança, né? E aí ela menciona a respeito de pais que vão para ambientes pesados, né? Com amantes e por aí, chega em casa, transmite aquelas energias humanas para a criança, né? Que por ser recém-nascida absorve tudo, né? Como é que a gente consegue distinguir, seu Vandir, se essa contaminação no plexo genético da criança é derivante dos pais ou de uma reencarnação passada? Quando a gente vai fazer essa distinção, a gente vai ver que de reencarnação passada, a infecção é muito persistente, né? Porque criança com infecção genética tem que ser investigada, né? Às vezes pode ser abuso, seria um fator. Outro fator seria o processo reencarnatório dessa criança. Então, geralmente, a gente pergunta se a criança nasceu com algum problema quando saiu do ventre da mãe, quando apresentou-se no berçário, se teve infecção uterina, essa coisa toda, se teve edema em órgão genital masculino. Porque se esse histórico aí for comprovado pela mãe, então ele traz um karma de vidas passadas no plexo genético, né? Então, existem vários fatores nesse sentido. E quando a gente percebe que essa criança ela está tendo infecções que vai e que volta, então significa que o plexo genético ou da mãe ou do pai está transmitindo todas essas energias. É bom a gente lembrar que o genético ele tem energia independente, limitada. E nessas crianças, o genético delas são muito ativos por causa do fluido vital. Ela só não tem sensação nem percepção sexual, né? Porque aí depende muito do sistema endócrino delas, que não funciona como de um adulto, né? E aí está a ideologia de gênero, que a espiritualidade questiona e não aceita, porque não existe desenvolvimento hormonal de nenhuma forma, né? Não está definido isso ainda. Mas existe potencialidade ali energética, mas a potencialidade energética só vai funcionar com o sistema endócrino já de uma criança pré-adolescente ou adolescente ou adulto. Fora disso, é impossível funcionar. Então, é bom a gente entender que os pais eles têm um grau de responsabilidade nesse sentido. Porque, ora, como é que você vive dentro de uma promiscuidade e quer que seu filho tenha saúde? Não tem. Essas energias se espalham no ambiente, né? Seja criança, adolescente
eles vão absorver isso e vão adoecer. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida nesse sentido? Posso? Da parte da Sim. infecção? Sim. E a infecção da garganta, seu Vandir, também tem algo a ver com essas contaminações ou não? A infecção de laríngeo, ela está associada mais aos lares que têm discussões, palavrões. Então, aí você tem ectoplasma no ambiente altamente perigoso para a criança, né? Então, tem mais a ver com a linguagem humana, né? Entendi, seu Vandir. Porque a minha filha, nossa, umas 2 vezes por mês, ela vivia com a garganta inflamada. Eu vivia na pediatra, né? Incrível que era só o começo de semana, tipo uma segunda-feira, né? E que, entanto, nós fizemos tratamento com ela e teve que fazer a cirurgia, né? Ah, até. Entendi, seu Vandir. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essas contaminações? Eu Transmissão? tenho, Chico. Sim. Ô, Chico, Silvanti, eu estou pensando aqui que eu já tive refluxo, né? E eu já tive, acho que eu já comentei aqui com vocês desde que eu nasci, que eu não tomei leite da minha mãe. A gente já discutiu isso aqui, o senhor já me explicou, né? Que deve ter sido meu pai é alcoólatra, fumante, tudo. E Silvandi, assim, depois de adulta eu tive o refluxo de novo. Mas quando esse refluxo atacou, eu estava numa sensação de medo muito grande, que eu fui morar numa cidade grande, então daquela sensação de medo muito grande, atacou feio, feio mesmo. Aí eu tô pensando assim, e para beber? Para beber, será que seria algo que a criança traz de vidas passadas, de sensação de medo de ter nascido, sabe? Alguma lembrança, alguma. Poderia ser. As crianças que têm refluxo, ela está associada também à questão do alcoolismo. As crianças que têm dor de cabeça constante, né, está associada à droga de pai, de mãe, e às vezes até no ambiente. Então, ali existem entidades com a carga eletromagnética muito alta. E essas crianças vão sentir o refluxo, vão sentir a dor de cabeça. Então, a questão do medo da criança também está associada a lembranças de vidas passadas. E essas lembranças pode levar ele a um processo de obsessão grave, né? Porque ele é uma pessoa insegura. E as entidades inferiores, ele gosta muito de explorar a insegurança, tanto de uma criança, de um adolescente, como também de um adulto, né? E só para falar, porque olha como que isso é tão real, porque na época eu fui em vários médicos, eu fui indicada, teve médico que falou, olha, você tem que fazer a cirurgia na boca do estômago lá para fechar o anel, né? Eu não sei como que fala lá. E eu falei, não vou. E nunca mais tive refluxo. Olha que coisa, eu não fiz a cirurgia e não tive. Foi um problema que foi emocional e eu tive o refluxo quando era bebê, né? E depois tive esse problema depois de adulta. Então, na realidade, era emocional mesmo. Se eu tivesse feito a cirurgia, com certeza iam falar assim, você sarou por causa da cirurgia. Mas não foi a cirurgia, né? Eu não tenho refluxo mais. Então, foi emocional mesmo, foi medo, foi uma coisa assim. Então, eu fiquei pensando, nossa, e quando criança? Então, realmente às vezes, essa insegurança, né? Do espírito mesmo. Obrigada, Silvandir. Silvandir, uma dúvida com relação à criança com contaminação térmica. Quando ela chega na sala para consulta com o médico espiritual, o médico já consegue, pela evidência, observar alguma coisa, alguma aparência? É tão aparente assim que ela está com a pele vermelha ou dá para ver ali no seu periférico? A criança com contaminação térmica não é preciso ser evidente.
você já vai ver as manchas escuras ou avermelhadas, né? Principalmente nas dobras do pescoço, nos braços, nas costas da criança. Então, isso aí às vezes queima feito fogo, né? Porque ali pode ser também fluido alcoólico. E Sim. o fluido alcoólico, ele queima. Então, o que acontece ali? A gente usaria o ectoplasma, se for uma criança recém-nascida, aquela seringuinha de insulina, bem fininha, né? A gente aplica. Se for uma Sim. criança acima de 2 anos, a gente já aplica 5 ml nessa criança, que é fundamental para a desinfecção, porque ele tem uma infecção periférica. A contaminação dérmica é uma infecção praticamente periférica. E eu vi um caso aqui, já faz uns anos atrás, de uma esposa que convivia com o marido alcoólatra, né? E, de repente, disseram que ela tinha psoríase. Ela não tinha psoríase. Ela ficou em carne viva. E a gente sabia que isso vinha do marido que era alcoólatra, já que ela era uma médica sensitiva e que tinha sonambulismo. Então, a ação era muito direta. Então, o conselho da médica, infelizmente, foi dizer, olha, tu vai ter que dormir longe dele, infelizmente. Porque desse jeito aí, essa pele sua toda infectada. E quando ela começou a fazer esse procedimento, graças a Deus, ela foi melhorando, né? Então, existe coisa que a gente não está interferindo na vida do casal. Mas a medicina espiritual, na área energética, ela é bem realista. A gente não vai criar uma situação. A situação já existe. E, às vezes, o paciente ele fica sem opção, porque ele já consultou dermatologista e, às vezes, os melhores que temos aqui em Pernambuco não deu jeito. E, simplesmente, vou ter que dormir longe mesmo para você melhorar. E melhora, né? Porque formação energética você não detém, não. Então, quanto mais próximo, maior a contaminação, né? Sim, entendi. Alguém tem mais alguma dúvida nesse ponto, pessoal? Eu não sei se eu posso entrar nesse ponto. Posso falar, Francisco? Pode, não precisa pedir não, filha. Aqui é a casa de todo mundo. Silvandir, eu estava assistindo a aula, eu não entendi uma parte que a doutora Cristina fala, que ela falou assim, que quando tem uma entidade na casa da família, o bebê faz algum gesto, eu não entendi, eu não consegui ver que gesto que a criança faz quando tem uma entidade no recinto familiar. Eu voltei várias vezes, mas não consegui entender. Eu vou explicar o que é. O recém-nascido, geralmente, ele leva um sustozinho, porque a entidade presente, ele leva choque no timo, né? E muitas mães chegam aqui dizendo, ele não consegue dormir, ele se assusta, né? E quando você bota ele no corpo, parece que aquele eletromagnetismo ali aglomerou só ali, né? Quando você tira ele do berço, ele não se assusta, porque ele está dentro do seu campo magnético. Mas quando coloca ele no berço, é muito complicado. Ele retorna o choque de novo, né? Então, o que a gente recomenda ali é colocar um algodão no timo da criança. Deixa ele dormir com o algodãozinho, porque como o timo dele está travado e a presença da entidade, o timo recebe a irradiação e recebe o choque. Com o algodão, ele dorme tranquilo. Entendi. Quer dizer, ele dá um tranco que fala, é isso? Que eu entendi? Ou então não consegue parar, né? Fica se mexendo o tempo todo. Fica se mexendo, ele fica de um lado para o outro dentro do berço, e essa situação para ele é muito complicada. Como pode acontecer também a questão do refluxo, né? Quando você coloca Sim. lá, ele começa a gofar, né? Então, ali a presença da entidade provoca várias reações na criança. Agora entendi. Obrigada, Silvandir. Uma coisa também, se eu puder perguntar, Chico, também. Aqui na Austrália, também eu vi na aula que a doutora Cristina recomenda que o bebê durma com o timo para a cama, né, para o colchão, para que ele não fique tão exposto. Só que aqui na Austrália, eles têm, quando a gente tem recém-nascido, eles são muito cuidadosos e falam milhões de vezes assim uma campanha para prevenir para o bebê não ficar com a cabeça virada para baixo, né? Com o medo de que a criança morra asfixiada. E daí como é que funciona isso?
a criança seria melhor ela dormir assim na gente, né, em cima da gente, com o timo protegido, porque, por exemplo, eu penso se a gente for aqui a receitar, né, falar para uma mãe que a criança deveria dormir, não vai dar, né, eu acho. E aí, o que a gente pode fazer, né? Porque acredito que as questões relacionadas a essa campanha não é o mesmo que acontece aqui no Brasil, né? Porque o costume daqui realmente bate com os estudos da espiritualidade. Se eu coloco essa criança para dormir com o papo para cima, que chama aqui, no abdômen para cima, o que é que acontece? Se tiver refluxo, vai para o pulmão. E se ela aspirar, ela pega uma infecção grave. Então, não seria recomendável, né? Então, existe muito caso aqui de crianças que a mãe bota para arrotar, tudo bem, mas ela colocou ele de brusco, né? Então, o que vai acontecer ali? Qualquer refluxo, ele vai jogar para o pulmão, vai sufocar e morrer. E se esse timo tiver fechado, piorou, não tem saída, né? Se ele tiver o refluxo e naquele momento ele sufocar, não vai dar tempo desse espírito acionar as funções vitais. Então, essa criança vai morrer asfixiada pelo próprio vômito. Está entendendo? Então, quando eles pensam desse modo, a estatística mostra que as crianças que foram amamentadas e colocaram ela de abdômen para cima e tiveram qualquer tipo de refluxo, essas crianças engasgou e morreu. Se essa criança ela está, né, com o timo voltado para o colchãozinho e ela tem um refluxo, quando você amanhecer o dia, você vai ver que o travesseiro dela está molhado. Ela escapou, está entendendo? Outro fator aí é se esse timo estiver travado. Então, se esse timo estiver travado e essa criança estiver, no caso, né, dormindo com o timo sobre o colchão, o movimento abdominal dele vai ajudar a respiração. Então, isso quer dizer que essa criança não vai ter asfixia. Aí vamos colocar essa criança agora com a barriguinha para cima. Então, se esse timo estiver travado, então o coração dessa criança também não funciona normalmente. A função respiratória também não funciona. Aí você diz assim, mas eu vou colocar essa criança para dormir comigo. Veja só, existe caso aqui de esmagamento de criança na região Nordeste, né? Então, a mãe, com aquele cuidado todo, levou a criança para dormir com ela e colocou essa criança sobre a sua barriga. O sono muito pesado, essa mãe não percebeu, virou por cima dessa criança, sufocou a criança e matou. Então, a gente também não recomenda isso de jeito nenhum. Sim, obrigada. Eu acredito que o Dr. Fernandes, quando chegar nessa época, Lilian, ele vai ser muito cauteloso também para seguir as orientações, para não entrar em conflito, né, com o que o país tem de campanha, porque pode levantar muita parte legal para dentro do hospital. Porque é aquela questão, a estatística mostra aqui que a maioria das crianças, até em berçário mesmo, se você chegar no berçário aqui no Brasil, eu trabalhei em berçário de infectado, berçário de prematuro e criança termo, se pegar a criança de barriguinha para cima, é problema para a gente, viu? É problema porque o número de asfixiado, justamente pelo refluxo, ele é muito alto quando você faz isso aqui. E eu acho que eles deveriam rever isso aí, né? Fazer uma pesquisa aqui no Brasil, nos países que trabalham desse modo, para rever isso, porque é muito perigoso. E quando você entra no berçário de infectado, todos eles estão lá, olha, de barriguinha para baixo, né? Prematuro, de barriguinha para baixo. Então, porque há mais possibilidade dessa criança asfixiar pelo próprio vômito. E Oi, Chico, e o de lado? Eu sempre colocava ele de lado, e assim, ó, uma almofadinha, né? apoiando nas costinhas dela, assim, eu sempre coloquei ela de lado. Não seria também viável de lado? Que aí é o meio termo. Se a criança gorfar, vai soltar, e se... Será que não é viável também?
Mas sim, a criança de lado, se ela tiver refluxo, ela coloca para fora, tá entendendo? Agora, eu não entendo essa campanha deles colocar a criança de barriga para cima. Não, de barriga para cima. De lado você pode fazer, não tem nenhum problema, porque o que a gente está querendo aí dizer que essa posição que eles indicam aí causa asfixia. Se você coloca ele com a barriguinha no colchão, não causa asfixia. Se coloca de lado, também não causa asfixia. Agora, do modo que eles estão aí indicando, né, eu acredito que a pediatria daqui não indica não, porque o índice de casos de criança asfixiada aumenta. Coloque de lado. E eu aqui também. Pode falar, Cíntia. E aqui na Austrália, assim, que eu trabalho com criança aqui, né? E, assim, às vezes eu estranho muito que as mães chegam lá para deixar as crianças lá na academia, né? Que eu olho as criancinhas, o carrinho totalmente deitado e a criança sem nenhum travesseirinho. É isso, Lilia. Eu acho muito estranho. Eu falei, gente, por que que não levanta assim, ó? Deixa a criança assim, não precisa ser totalmente sentada, né? Porque às vezes é criança de meses só, mas o carrinho, assim, daquele plano e sem nenhum. Eu nunca usei nada, eu nunca deixei a Iris sem uma almofadinha para levantar pelo menos um pouquinho da cabeça dela, assim, eu nunca deixei. Tanto que eu tenho esse problema meu de refluxo, eu fiquei com medo, né? Falei, ai meu Deus, se ela for ter, eu já comprei daquele colchão para refluxo para ela. Ela nunca teve, mas sempre dormiu levantada. Eu já preveni se ela tivesse. Você deixar essas vias aéreas da criança, deixar ela livre, né? Quando elas não colocam nada ali, olha, qualquer refluxo ali, a criança, ela asfixia. Ela não tem como jogar para fora, então vai jogar para o pulmão. Jogando para o pulmão é problema sério. Outra questão que a gente não tocou ainda no estudo, né? Crianças que dormem com o casal. Tem pergunta? Tem alguma pergunta aí nesse sentido? Minha filha dormiu comigo. Deixa eu explicar, veja só. Um bom tempo, seu bandido. Em algumas aulas, a doutora Cristina vem explicando que, vamos dizer, se esse marido ele tiver uma promiscuidade muito grande, aquele ambiente é muito pesado. Então, fluidos ali do plexo genético dele circulam naquele ambiente. Então, ali tem impregnação em lençóis, em colchões, em tudo, né? Quando você tira essa criança do berço e coloca ali no meio do casal, todo esse processo energético, a gente já viu aqui, infecção em criança a partir de 1 ano, causada por esse tipo de problema, né? E sempre a médica pergunta, olha, essa criança dorme no berço? Não, dorme não. Meu marido de um lado, eu do outro e ele no meio. Então, isso não é recomendável. Entendeu, pessoal? E também a gente está criando aí um ser totalmente inseguro, porque ele está tendo essa proteção de 24 horas por dia do pai e da mãe. E a gente sempre lembra que a natureza é muito sábia. A gente vai crescer para os grandes desafios. E temos que ser preparados desde a infância para esse desafio. E vimos aqui muitos casos de criança com infecção, e quando a gente foi ver o plexo genético da mãe, estava infectado, e o do pai estava infectado. Então, essa criança ela tem que ir para o lugarzinho dela, que é o espaço energético dela. Você imagina um anjo de guarda vir socorrer uma criança dessa, vir dar toda a proteção dentro de um quarto, onde o casal teve relação sexual e aquela criança depois foi colocada ali no meio. Então, fica difícil essa assistência, entendeu, pessoal? Então, se essa criança tem um quartozinho dela lá, é muito fácil esse trabalho do anjo de guarda. Ele vai até lá, ele aumenta a intensidade luminosa, ele protege aquele ambiente, tudo é feito dentro do maior equilíbrio. Mas quando há essa questão da autoproteção, colocando essa criança ali, é muito complicado para dar uma assistência maior. Então, o que era que a gente recomenda aqui, ou recomendava e continua ainda, né? Olha, pessoal, faça o evangelho no quarto da criança, faça um Pai Nosso, deixe ela no berço dela, não tire.
E tem casal que, infelizmente, faz isso. E já vimos aqui também pessoas alcoólatras fazer isso e depois ver a notícia no jornal, né? O marido alcoólatra colocou a criança lá para dormir no meio, ele se virou por cima da criança e a criança morreu asfixiada. Então, são riscos que a gente coloca um ser humano ali que está iniciando a vida. Silvânia, como é que fica a recomendação para as crianças que estão passando por alguma doença, digamos assim, uma gripe, e estão com febre, a mãe quer ficar de olho? É recomendado que a mãe, então, vá dormir com a criança lá, na cama dela, para poder ficar observando, porque elas ficam muito seguras, né? Elas querem acompanhar, saber como é que está a febre, se aumentou, se baixou. Sempre. Isso aí é importante, isso aí nós não vamos tirar. Agora, a gente vai ter que entender que isso não pode virar um hábito. A criança aí está doente, é diferente, tá entendendo? Mas você observa que tem muita criança que se acostumou. Então, o que é que acontece, né? Como diz aqui no Brasil, vai dar um ninja nos dois. Então, vai dizer o quê? Papai, eu estou com medo do bicho. Olha, papai, eu vi um bicho ali na parede. Mas a intenção dele é ir para a cama, né? A intenção dele é essa. E em vez de é essa hora que a gente tem que usar a psicologia, né? Passar toda a segurança, mostrar que ali não tem nada, porque a gente não pode entrar no jogo, né? Então, se você entrar no jogo, vai acontecer que ele vai crescendo, está com 3 anos, daqui a pouco está com 4, daqui a pouco com 8, daqui a pouco com 10 e vai interferir na vida do casal. Está entendendo? Porque acostumaram, né? Se a criança está doente, a gente sabe que ela tem que ter assistência, monitoramento, tudo bem. Até aí a gente concorda. Mas quando se vira aí hábito, aí descontrola tudo, viu? Seu Vandir, quando a criança tem costume de ficar mexendo no cabelo da gente, se a gente sai, acorda, tem que ficar grudado assim e ficar mexendo. É interessante que os espíritos necessitados de atenção inventam de tudo, né? É interessante. Tudo aquilo para chamar atenção, né? O comportamento para chamar atenção, para dizer assim, olha, eu estou dando carinho, eu preciso de carinho, mas quando você tem 2 ou 3 filhos, né? Aqui no Nordeste, Francisco sabe que a família aqui é de 5, 6, 8, você não tem muito tempo para a coisa, não. Eu aqui tenho muito tempo, não. Quando você socorre um, já tem o outro, né? Então, eles se habituaram a não ter essa atenção a 100%, porque a atenção é dividida. Quando se trata de um filho único, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o filho único, porque existe aí a síndrome do filho único. Então, qual é essa síndrome? Ele não divide nada, né? Tudo é para ele, todas as atenções. Então, claro que eles vão consumir muito mais dos pais, os pais. Eles vão cobrar muito mais do pai. Então, por isso que a gente tem que mostrar para o filho único que tudo aquilo que está ali tem que ser dividido, né? Então, tudo não é só dele, né? Existe o pai e a mãe, como hierarquia, que tem que ser dividido. E, de repente, quando chega na adolescência, é um problema muito sério, porque querem de tudo, querem prioridade. E quando a gente vê esses casos aqui, a gente pergunta, olha, essa criança é filho único? É. Aí a doutora Cristina diz assim, eu aconselho você a ter mais um, viu? Porque isso aqui é possessivo. Isso vai causar problema. Ele vai querer ter tudo, viu? Então, se você tiver mais um para dividir, ele vai entender. E, geralmente, a gente sabe que a maioria dos filhos únicos, eles cobram muito dos pais e a gente tem que saber como administrar essa educação. Ai, seu Vandir, se eu tivesse encontrado o senhor e os hospitais antes, acho que eu não teria feito tudo isso. Não se entregue, pelo amor de Deus. Ai, seu Vandir. É verdade, a situação é essa mesmo. Seu Vandir, e no caso, sabe, quando eu vim morar na Austrália, a gente morava em um apartamento, só tinha um quarto, mas aí ele sempre dormiu na caminha dela do lado, mas a nossa cama era junto, sabe, no mesmo quarto. Mas ela nunca gostou de dormir na cama com a gente, ela sempre dormiu na caminha dela. Isso, assim, contamina a criança também? Também, pessoal, a gente tem que entender que o quarto de um casal
é o quarto de um casal, não é isso? Ele não é um quarto de uma criança, entendeu? Então, essas energias sexuais de adultos, elas se espalham no ambiente, entendeu? Então, essa criança não foi adaptada para esse tipo de energia. Um dia ela vai desenvolver essas energias naturalmente, mas a gente está forçando as ordens das coisas, né? Não chegou o momento ainda. E, de repente, essa criança vai crescendo e essas energias do casal, que são energias de adulto, ela vai estar ali no plexo genésico, né? E, segundo alguns médicos que estão aqui, isso lá na frente pode provocar o que nós chamamos de compulsão sexual, porque essas energias já vão habitar antes do tempo, né? Ah, então quer dizer, independente se está no mesmo quarto, mas na cama separada, também interfere, então, seu Vandir? Interfere, é o mesmo ambiente. Ao contrário, Cíntia, independente se está na cama separada, mas é no mesmo quarto. No mesmo quarto. Eu tenho só mais uma assim, questão sobre isso, sobre criança, que acontece com a Iris, é que assim, eu ensinei ela a colocar agora o algodão no timo. Então, ela tem que colocar o algodão no timo todos os dias para dormir. Aí, nesses dias, eu ouvi o pai dela perguntando, mas por que você tem que colocar isso? Ela falou assim, é para eu dormir bem, para eu dormir protegida. Que bonitinha! Isso pode, seu Vandir, assim, a gente colocar todos os dias? Ou só seria recomendado? O algodão, ele não tem, assim, esse poder de absorção tão rápida, né? No caso do eletrodo, ele pode roubar energia demais, né? Se você tem contaminação negativa, você vai usar o eletrodo no timo. Se você vai para um ambiente muito carregado, você vai usar o eletrodo no timo para fazer a distribuição de carga dos plexos, para ser distribuída. Então, no caso dos adolescentes que têm uma mediunidade aflorada, ele vai controlar essas energias do timo. Também vai evitar que essa mediunidade venha muito antecipada. Isso é importante a gente falar para vocês. Quando isso não se usa e, de repente, se travar o timo dela, você vai ter mais problema do que solução. Né? Porque vão dizer, olha, isso aí é gastrite. Então, a dor de timo, ela atinge muito o estômago. Então, vão dizer o quê? Isso é uma úlcera. Então, essa pessoa vai passar por vários problemas, vai ser submetida a vários exames sem necessidade. Então, o uso nela como prevenção é excelente, não tem nenhum problema, isso não vai prejudicar porque é o algodão. Uhum. Ela mesma coloca, ela já se aprendeu, ela mesma coloca toda noite. Que bonitinha. Aí eu vou fazer isso também, dá para fazer isso, se eu vender para o meu filho, ele tem 4 anos, não tem problema? Não, não tem nenhum problema não, principalmente pela idade dele, porque o timo da criança, ele tem uma movimentação muito rápida, mas quando ele trava, então é como se desse um soco no tórax dele. O impacto é muito grande. E esse uso do algodão noturno deixa essas energias estáveis. O que tem de negativa é como se você desse um banho nele todo dia, né? Todo dia. Então, o banho que ele vai levar aí é o algodãozinho no timo. Ótimo. Posso falar uma coisa antes de sair? Por favor. Aqui no Japão, os bebês, eu fico com dó dessas crianças. Dizem que é para aumentar a imunidade da criança. No inverno, as crianças, as mães não colocam a meinha no pezinho das crianças. E os pezinhos ficam assim, ó, no frio, tudo roxinho. Dizem que é para criar imunidade. Dá dó. Aí também na Austrália é igual? Meu Deus. Eu vejo no inverno aqui. Isso não tem fundamento, porque, veja só, se essa criança ela tiver uma necrose causada por bactéria, ela perde os pés. Isso não tem fundamento nenhum. Porque o que pode aumentar, a única coisa que aumenta a nossa imunidade, pessoal, é raios solares. Esse aumenta a imunidade. Está entendendo? O frio não aumenta a imunidade. Então, para a gente ter uma ideia aqui, como a gente está numa região tropical, muito quente, essa coisa toda, o sol está sendo o verdadeiro inimigo do Covid, porque ele aumenta a imunidade.
e reduz muito a quantidade de pessoas que vão desencarnar. Então, se você pega uma criança no berçário, aqui no Brasil, lá tem ar-condicionado, né? Então, se você pega uma criança dessa e ela não tiver agasalhada ali, você é demitido. Porque essa criança, ela pode ter hipotermia e desencarnar dentro do berçário. E quando for para a autópsia, vão ver que a criança não estava agasalhada de jeito nenhum. Então, é obrigatório a gente fazer isso. Então, quando eles partem para essa questão teórica, você vê que o pezinho está roxo. Ali não tem oxigenação nenhuma. Se não tem oxigenação, significa que o coração dessa criança está trabalhando forçado para jogar um sangue oxigenado e onde não está chegando. Isso quer dizer que isso não aumenta a imunidade da criança, mas é um risco para a criança. Se de repente essa criança for diabética, ela perde as pernas, porque ela não tem circulação nenhuma ali causada pelo frio. Entendi, Silvandi, obrigada. Mas nossa, dá dó quando eu vejo isso, meu Deus. Eu nunca fiz, eu boto meia. Eu também, sempre... Gente, tá bom. Uma coisa que eles têm... Tchau, Cíntia. Uma coisa que eles têm costume aqui é de quando a criança está com febre, um bebê está com febre, eles deixam o bebê só de fralda, mesmo que seja no inverno, para baixar a temperatura. Aqui no Brasil, a gente sempre aprendeu a agasalhar bem a criança, né, quando ela está com febre também, mas aqui eles fazem o contrário, eles tiram completamente a roupa da criança. Ou dá banho, né? É interessante a questão da inocência, né? Se eu dou um antitérmico, essa febre ela é interna, né? Se essa febre é interna, então como é que eu vou controlar o externo? Tirando a roupa da criança, tem algumas loucuras que se fazem aqui em pediatria que se dá errado. Uma criança está com febre e, de repente, vão dar um banho a essa criança, né? Então, ela pode ter uma convulsão, porque, bruscamente, a febre vai baixar muito rápido, mas ela também pode subir de uma vez só e causar uma convulsão. A pediatria material usa isso. Os médicos espirituais já não concordam com isso. Eles concordam com o antitérmico, entendeu? Com isso eles concordam. E se essa criança for um sonâmbulo, ele desencarna, porque o sistema térmico dele é todo um sistema nervoso central. Quando você dá o choque térmico, então o que acontece? Né? O deslocamento periférico e o desencarne dessas crianças. Então eles aplicam essa metodologia. Num país frio, você fazer isso, essa criança está tendo choque térmico. Então isso é muito grave para a criança. O correto, já que o país é frio, então, é agasalhar a criança. O ambiente já é frio. Para que você deixar a criança exposta só com fralda? Então, numa transição, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Porque todos os riscos agora, esses espíritos correm de perder a existência. Porque com a modificação da nossa atmosférica, que era de fluido magnético pesado, para um fluido eletromagnético semimaterial, aí a coisa complica, né? Então, as mortes infantis, elas podem acelerar e complicar completamente, né, toda a trajetória desses espíritos. Evandro, eu estou rindo aqui, porque o senhor falou de deslocamento, pode dar um deslocamento periférico na pessoa. Eu me recordo quando eu era adolescente. Adolescente, não, eu acho que devia ter 11 anos de idade. Minha mãe viajando, meu pai bêbado em casa, tendo farra. Eu estava com febre. Aí o que que meu pai faz? Pega a criança, tira a roupa dela, molha com álcool e bota na água gelada. Já imaginou o deslocamento que deu nesse menino? Eu fui lá, morri e voltei, eu acho. Eu acho que foi. Sua alma foi e voltou logo, senão não voltava mais. Eu dizia, aprendi com a minha mãe, quando uma criança está com febre, você dá um banho de álcool. E era assim, não era banho de álcool, ele pegava álcool em toalha, botava em cima do corpo, era aquele gelo, aí você jogava na água gelada. Se você já usou o antitérmico, ele é mais ideal, né? Então, se eu tomar um banho com febre, eu desencarno, por causa do sonambulismo. Então, não tem condições. Porque o periférico do sonâmbulo é como se ele estivesse escorregando, né? No choque térmico, ele vai embora.
e a gente entra numa confusão mental muito grande, porque as nossas energias estão mais armazenadas no sistema nervoso. Então, por isso que essa recomendação de banho frio não é aceita pelos espíritos. Meu anjo guardião teve que dar uma segurada ali para o espírito não desencarnar ali. É mesmo. Seu Vandir, eu tenho só uma última pergunta antes da gente terminar. Quando a doutora Cristina faz a avaliação do bebê, em que ela pega o bebezinho, né? E ela fala, olha, a gente pega o bebê e a gente vai ver se ele vai ficar em pé, para saber se ele vai ter o desenvolvimento motor rápido ou não. Eu me questionei. A primeira pergunta nesse ponto é, qual é a função, qual é a necessidade de saber se ele vai ter esse desenvolvimento motor rápido ou não? Porque toda criança desenvolve em determinado momento, né? Pela minha ignorância, é assim que eu imagino. Por exemplo, a minha filha Estela começou a falar com 8 meses, mas só começou a andar com 1 ano e 3 meses. Já a minha filha Florence, ela começou a andar com 8 meses, mas só começou a falar com 1 ano e 3 meses. E aí É interessante. eu perguntei por que faz essa avaliação? Essa avaliação é feita para a gente saber como é que está o hemisfério direito e esquerdo cerebral da criança. Se a criança dobrar as pernas, então a gente sabe que ela tem problemas na parte neurológica. Ela não tem sustentação nenhuma. E tem umas que a gente coloca ela em pé e ela é firme, né? A musculatura dela é firme, a plantinha do pé, ela coloca realmente de acordo com aquilo que a gente está vendo no monitor lá, ela coloca bem apoiado e ela tem força. Então, significa que aquela criança não tem problemas na área neurológica. Quando a gente percebe que a gente coloca aquela criança ali e ela pende para um lado, pende para outro, então a gente já tem muito cuidado na orientação, porque existe ali algum problema neurológico que ela não desenvolveu ainda, mas que no transcorrer da idade ela pode desenvolver, entendeu? Porque esse exame que ela faz ali define o equilíbrio neurológico da criança, tanto do lado direito como no lado esquerdo. Entendi. Estou anotando aqui as respostas que o senhor está dando para eu poder ter como referência. E aí o mesmo também é nos movimentos, né, dos reflexos condicionados, para saber se mexe, para saber se tem uma saúde ali neurológica firme, né, boa. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida nesse ponto? A gente faz na parte neurológica, né? Reflexo superior e inferior. Então, a gente dá um toquinho ali. Quando o nosso dedo dá choque, significa que está funcionando, tanto de um lado como do outro, né? A gente está pegando alguns casos de criança aqui que elas estão começando a andar, mas elas só têm sustentação do lado esquerdo. Do lado direito, elas estão encontrando dificuldade. Alguns casos que a gente está encontrando. Isso não é bom para essas crianças, porque a gente tem 2 hemisférios, direito e esquerdo. Então, está funcionando o esquerdo e o direito não está funcionando. E algumas crianças dessas são acometidas por processo obsessivo. Atraso na voz, na coordenação motora, essa coisa toda, né? Sim, entendi. Querido, vocês têm alguma dúvida? Ô, Chico, eu não fiz aquela minha pergunta 2. Eu achava que você tinha feito naquela hora que você falou, querida. Desculpa, Não. por favor. Seu Vandir, quando fala que a criança não consegue arrotar porque o tímulo está bloqueado e se aspirar para o pulmão terá uma infecção gravíssima, isso quer dizer que é aspirar o eletromagnetismo negativo? Não, é aspirar o vômito. Ah, tá. Ah, tá bom. Então, tá bom. Que eu não entendi o que é que aspirar ali. Então tá jóia. Agora o meu já tá tudo certo, o Chico. Perfeito. Lília, você tem mais alguma dúvida, querida? Não, obrigada. Olha só, então chegamos na nossa hora, seu Vandir. Se o senhor puder fazer a nossa oração final. Graças a Deus. Obrigado a todos vocês pela pergunta também, que foram feitas. Aproveitamento 100%. Nós que agradecemos, seu Vandir. A gente que agradece. Senhor Deus Todo-Poderoso, que tua luz caia, Senhor, sobre as nossas consciências,
guiando os nossos passos. Que tua voz, Senhor, faça soar nos ouvidos que ainda não ouviu as tuas palavras, e que nós continuamos, Senhor, a te servir hoje, agora e sempre. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo.